Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a Guerra do Rio, do narcotráfico ao narcoterrorismo. E em primeiro lugar eu quero me apresentar, meu nome é Henrique da Gama, sou advogado, escritor, influenciador do canal do YouTube Conservador Patriota e tenho especialização em direito penal e segurança pública. No dia 28 de outubro de 2025, as polícias civil e militar, juntamente com o BOP e o CORE, realizaram a maior operação contra o narcoterrorismo em toda a história do Rio de Janeiro. Uma operação que já estava planejada há mais de um ano e que já tinha sido comunicada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, a todas as instituições as quais deveriam, por obrigação legal, saberem. Essa operação foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, com 128 mortes, sendo 4 de policiais, 113 presos, 118 fuzis e pistolas apreendidos, 14 explosivos, 73 veículos roubados recuperados. O governador Cláudio Castro solicitou apoio do governo federal nos seguintes momentos. Em abril de 2023, reforço da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para controle das fronteiras e armas, e não houve resposta. Em outubro de 2023, auxílio em ações de segurança, negado pelo ministro do STF, Flávio Dino. Em julho de 2025, ele solicitou a GLO para operações do Exército contra o tráfico em favelas com plano de retomada de territórios. Foi apresentado ao STF em 15 de outubro, mas não foi homologado e nem aprovado. No dia 28 de outubro de 2025, durante a operação, o governador citou as negações prévias aos pedidos feitos aos militares, como blindados e etc. Todos esses apoios foram negados pelo governo federal. A verdade é que a operação policial feita pelo Estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro de 2025, desmascarou o governo comunopetista, revelando as seguintes situações. Primeira, que o governo comunopetista jamais teve interesse em combater as organizações mafiosas narcoterroristas como deveriam ser combatidas pelo fato de que essas organizações operam como linha auxiliar do projeto de implementação do comunismo do Brasil. Tanto o Comando Vermelho quanto o PCC funcionarão como organizações paramilitares que auxiliarão na repressão à população e na implementação do comunopetismo bolivariano. Ajudarão na expropriação de propriedades, por exemplo, que é o que vem acontecendo em alguns bairros do Rio de Janeiro, onde os narcoterroristas desapropriam famílias de suas casas para ocupá-las. Isso eu denunciei na série A Comunização do Brasil aqui no canal. Inclusive, esse termo narcoterrorismo, eu fui o primeiro a falar. Ninguém tinha falado sobre esse termo. Eu fui o primeiro a falar e fui o primeiro a denunciar essas operações feitas pelo narcoterrorismo aqui no canal. É só acompanhar os vídeos antigos da Comunização do Brasil. Segundo, que o principal interesse da ditadura comunopetista bolivariana é utilizar a PEC da Segurança Pública para unificar as polícias estaduais e federalizá-las, tirando os poderes dos governadores, para que estes se tornem uma futura Guarda Nacional Bolivariana, que reprimirá a população em conluio com as organizações narcoterroristas, também denunciado nesse canal por mim, na série A Comunização do Brasil. Terceiro, que existe um esquema de financiamento ao narcoterrorismo por parte do governo federal através da distribuição do Bolsa Família aos moradores de rua, que são, em sua maioria, dependentes químicos. Por não terem residência física e nem documentação condizente, o Bolsa Família é entregue com maior facilidade aos moradores de rua, e estes utilizam esse benefício para obterem diretamente a droga do narcoterrorista. Quarto, que as áreas dominadas pelos narcoterroristas se tornaram verdadeiros currais eleitorais
para a organização mafiosa partidária comum no petista e demais partidos de esquerda. Quinto, que não há interesse do governo federal em classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas, apesar de empregarem armamentos militares como fuzis e drones lançadores de bombas, para que nenhuma força estrangeira auxiliar e venha a auxiliar no combate, e não pelo motivo que querem fazer crer, que é a falta de componente ideológico dessas facções. Na verdade, essas facções têm componente ideológico, sim, e eu vou mostrar isso no decorrer do vídeo. A verdade é que, desde o surgimento dessas facções narcoterroristas, elas já possuíam um componente ideológico. Então vamos ver como surgiu o Comando Vermelho. Temos que entender que o movimento comunista é revolucionário desde a sua formação, ou seja, visa destruir por completo toda a sociedade vigente, para enfim implantar o socialismo, que em um final que jamais chegará o comunismo. Karl Marx via o operário o componente principal do proletariado como principal agente dessa revolução. No entanto, ele via com desconfiança qualquer um que não fizesse parte desse proletariado, operários, camponeses, tais como bandidos, prostitutas, homossexuais, etc., a quem ele chamava de lumpenproletariado. Foi a partir da década de 1930, com a influência dos filósofos da escola de Frankfurt, tais como George Lukács, Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, etc., que essa visão mudou. O lumpenproletariado passaria a ser considerado um agente revolucionário, pois para esses filósofos, o operariado e o campesinato teriam aderido ao capitalismo devido à melhoria das suas condições de vida, e por isso passariam a considerar esse grupo como os principais agentes revolucionários. Desde então, a literatura esquerdista, aplicando o marxismo cultural da escola de Frankfurt, passou a romantizar os criminosos, tratando-os como oprimidos da sociedade, e que o crime seria não uma escolha consciente, mas uma forma dele reagir contra a sociedade capitalista que o oprimia. Assim, veremos a romantização da bandidagem em obras de escritores como Jorge Amado, Jean-Paul Sartre, etc. Como também nos cinemas, onde bandidos passaram a ser glamorizados e até tratados como heróis. Vide os filmes dos anos 60 e 70. Foi a partir da obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, que ele tratou o crime não só como um mal a ser combatido, mas como um sintoma da opressão do Estado capitalista, onde o bandido não é culpado, mas um produto do sistema. É que surge então o termo bandidolatria. Nos anos 60 e 70, várias organizações terroristas surgiram em diversos países, com auxílio e financiamento da ex-União Soviética, disfarçadas de organizações para libertação, a exemplo da OLP, Organização de Libertação da Palestina, Organização de Libertação de Angola, etc. No Brasil, após a saída do presidente comunista João Goulart, a pedido do povo brasileiro e por iniciativa dos governadores do Rio, São Paulo e Minas, o Partido Comunista Brasileiro se dividiu. Uma parte continuou operando na legalidade, mesmo durante o regime militar que se iniciou em 1964. E a outra parte se dividiu em diversos grupos terroristas que passaram a enfrentar o regime militar, praticando crimes e ações terroristas como assaltos, sequestros, assassinatos, etc. Essas organizações terroristas, tais como MR8, VAR Palmares, etc., tinham o objetivo final de implantar a ditadura comunista ou ditadura do proletariado, e não uma democracia liberal como faziam crer. Durante o regime militar, os membros dessas organizações tiveram os seguintes destinos. Muitos foram mortos, muitos fugiram e se autoexilaram, e os demais ficaram presos em cadeias comuns.
A Lei de Segurança Nacional de 1969 passou a tratar os presos políticos e criminosos comuns como iguais. Ao serem presos em presídios comuns, como o da Ilha Grande, Carandiru, etc., esses presos políticos tiveram contato com os presos comuns. Muitos deles chefiavam quadrilhas que tinham por objetivo o ganho pessoal. Esse contato entre os presos políticos e os criminosos comuns fez com que ensinamentos tais como táticas de guerrilha urbana, organização e financiamento fossem repassados para os presos comuns, que então passaram a se organizar dentro dos presídios e a planejarem seus crimes com o propósito de se autofinanciarem para, por exemplo, pagarem a defesa de seus comparsas para que estes, ao saírem, cometessem crimes e enviassem o dinheiro para a organização. Foi quando surgiu a Falange Vermelha na Galeria B da Ilha Grande, o lugar mais temido da prisão. De um lado estavam os militantes terroristas de extrema esquerda, doutrinados através da leitura revolucionária de Karl Marx, Lenin, Trotsky, Mao, Guevara, etc. De outro lado, ladrões, assaltantes, homicidas, latrocidas, acostumados à lógica do cada um por si. Aos poucos, o discurso ideológico e a disciplina dos terroristas começaram a influenciar esses criminosos comuns. A Falange Vermelha foi criada por Rogério Lengruber e o William da Silva Lima, o vulgo professor, que criou um caixa único para autofinanciar o grupo. A facção passou então a se organizar, manter a hierarquia e utilizar de uma retórica política para justificar suas ações, ou seja, ganhava ideologia e método. A Falange passou a utilizar táticas e estruturas típicas do terrorismo extremista, tais como células autônomas, comunicação e código, hierarquia rígida e disciplina, planejamento de assaltos e fugas e leituras em estudos de manuais revolucionários como os de Marighella e Guevara. Passou a adotar o lema paz, justiça e liberdade, que significava paz entre criminosos, lealdade à facção e liberdade para a prática de crimes. As regras eram rígidas e quem quebrava era julgado pelo Tribunal do Crime, havendo também execuções sumárias e controle pelo terror. A linguagem política mudou a face do crime. Roubar bancos passou a ser ato contra o sistema. E fugas como rebeliões pela liberdade. Esses criminosos passaram a se enxergar como combatentes de um Estado opressor. Até a década de 1980, os bicheiros eram os chefões do crime organizado no Rio de Janeiro. E dividiam o território entre si, muitos eram presidentes de escola de samba e também proprietários de empresas legalizadas. A única droga comercializada era a maconha. A partir da década de 1980, com a entrada da cocaína no mercado brasileiro, por causa dos cartéis colombianos, a distribuição, comercialização e a venda passou a ser tomada pela Falange Vermelha, que acabou se desmembrando em terceiro comando da capital. Foi ainda na década de 1980, durante o governo Leonel Brizola, que era um comunista revolucionário, cunhado do João Goulart, que a Falange Vermelha e outras facções passaram a dominar os territórios, no caso as favelas, pois o mesmo proibiu as polícias de subirem os morros. No início da década de 1990, Fidel Castro, o ditador cubano, juntamente com Lula e o PT, criaram o Foro de São Paulo. A criação do Foro de São Paulo tinha por objetivo abrigar todos os partidos de esquerda latino-americanos e as organizações narcoterroristas e terroristas, e demais organismos de esquerda com o propósito revolucionário de transformar toda a América Latina em um continente comunista. Foi nessa época também que os cartéis de droga da Colômbia foram eliminados e a cocaína passou a ser comercializada por organizações revolucionárias narcoterroristas como as Farc, o Sendero Luminoso, o MIR chileno, etc. As Farc, através do Foro de São Paulo,
passaram a ter acesso direto aos narcotraficantes brasileiros, do PCC e do Comando Vermelho, que já não era mais Falange Vermelha. Eles mudaram de nome. Né? Fidel Castro sempre foi um ardoroso defensor da união entre o narcotráfico, o terrorismo e governos comunistas. Na verdade, a ideia foi plantada pela KGB soviética. Foi Fidel Castro quem convenceu o ditador Hugo Chávez a promover a exportação da droga e a promover o narcoterrorismo em seu país. Hoje sabemos, através da denúncia do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, que o dinheiro do tráfico de drogas financiou campanhas políticas, inclusive os de Lula no Brasil. O Comando Vermelho, que já possuía o domínio de territórios no Brasil, com aliança com as Farc e demais organizações terroristas, tais como o Hamas e o Hezbollah, pois o Foro de São Paulo passou também a integrar esses grupos, além de ditaduras islâmicas, a máfia da nova ordem mundial e a ditadura chinesa, passou a dar também treinamento paramilitar especializado de guerrilha urbana e na selva aos seus faccionados. No governo do presidente Bolsonaro, durante a pandemia, que foi proferida a ADPF número 635, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, pelo então ministro Edson Fachin, ditando procedimentos que deveriam ser realizados antes das operações policiais, tais como preservação do local da ocorrência pelos primeiros policiais, o MP deverá acionado, a delegacia de polícia deverá comparecer à cena, remoção de corpos pela perícia, autópsia obrigatória, etc. Ela suspendeu as ações policiais durante a pandemia, o que proporcionou aos narcoterroristas do Comando Vermelho um amplo domínio de território e ampla facilidade. Como se divide o crime no Rio de Janeiro? Hoje, o crime no Rio se divide entre bicheiros narcoterroristas e milicianos, que eram ex-seguranças de bicheiros e ex-policiais que se tornaram bandidos. Sendo que o Comando Vermelho é a maior organização mafiosa narcoterrorista do Rio e do Brasil. Hoje, o Rio possui 3 facções narcoterroristas: Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigos dos Amigos, a ADA. E o Brasil possui, ao todo, 64 facções, sendo a principal o Comando Vermelho. E o PCC também, né? São as principais. É com esse exército paralelo que a ditadura comuno-petista irá contar quando eles implantarem de vez o comunismo do Brasil, para oprimir e saquear a população trabalhadora de bem. Por isso é preciso combatê-los com o maior rigor possível. Nós estamos vendo hoje que a maioria da população brasileira, inclusive das favelas e comunidades, apoia as operações policiais. Por quê? Porque é necessário para que o Brasil se liberte dessa situação. Não existe uma democracia verdadeira quando territórios são dominados por narcoterroristas. Não existe. Como é que você pode considerar o Brasil uma verdadeira democracia, um Estado democrático de direito, se você não pode circular livremente pela favela ou por algum outro território? Você tem que pedir permissão ao traficante. Né? É o que acontece, a população não pode circular livremente. Um membro de uma determinada comunidade não pode ir para outra. Isso acontece. Então não existe uma democracia plena. Nós estamos, infelizmente, dominados por facções, o Brasil, e precisam ser combatidas com o maior rigor possível. Então eu encerro meu vídeo agora. Peço a todos que se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem com os amigos. Vamos em frente. Muito obrigado.